Temos 2 pesquisadores da Embrapa. A Sônia Ternes possui bacharelado em Matemática Aplicada Computacional, bacharelado em Estatística, fez mestrado pela Engenharia Elétrica aqui na Unicamp, na área de Engenharia de Software, e doutorado na Engenharia Elétrica aqui na Unicamp também, em Modelagem Matemática e Simulação de Sistemas Biológicos. A gente também trouxe o Luiz Gustavo Barioni, também conhecido também pelo pessoal que está fazendo o mini curso de R, não sei se todo mundo está indo. E ele é graduado pela Engenharia Agronômica na Universidade de São Paulo e mestrado em Agricultural Systems Management em Massey University. E doutorado em Ciência Animal e Pastagens pela Universidade de São Paulo. Então, eu vou aqui apresentar sobre a Embrapa e algumas pesquisas. E, então, quem que vai começar? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, aos organizadores. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu estou aqui com a minha colega aqui de trabalho, né, a Sônia. Nós estamos aqui pertinho, né, na Embrapa Informática Agropecuária. Nós compartilhamos o laboratório de matemática computacional, que agora é mais virtual, mas nós continuamos trabalhando nessa área de modelagem de sistemas, de otimização, calibração de modelos, etc. Né? Tentando resolver problemas aí ligados à agropecuária. Então, o tema da nossa palestra aqui é a matemática para alimentar um mundo melhor. E as nossas experiências aí na Embrapa. Eu sou um frustrado por não ter feito matemática, né? Aí a minha filha resolveu fazer aquilo que era o meu sonho. Mas de qualquer forma eu gosto bastante de matemática e eu gosto de interagir muito com o pessoal de matemática. Acho que vocês têm um potencial enorme, assim, uma contribuição enorme para dar para a solução dos problemas que a gente tem hoje em dia. Bom, para não demorar demais, a gente tem uma missão difícil, né? Salvar o planeta. Eu sou de 1969. 1969, para quem não sabe, foi o ano que o homem pôs o pé na Lua, né? Apesar do pessoal da teoria da conspiração acha que não, mas tudo bem, uma grande parte da humanidade crê que sim. De qualquer forma, sabendo dessa corrida espacial, né, do homem chegando ao espaço, essa foto aqui, ela não foi conhecida pelas gerações anteriores, porque ninguém teve fora da Terra. Então, essa imagem da finitude do nosso planeta é uma coisa que nós somos as primeiras gerações a saber, né? Então, essa noção de que o nosso planeta é finito, ele, né, relativamente, o pessoal fala o mundo é pequeno, né? O mundo está ficando realmente pequeno para tanta gente. É uma questão que a gente tem bastante importante hoje em dia. Mas, na verdade, o planeta vai ficar aqui sem a gente, né? Mesmo que a humanidade acabar, o planeta vai ficar aqui. Então, o que, na verdade, nós queremos dizer, né? É uma forma poética de dizer salve o planeta, mas o que a gente está falando é salve a humanidade dela mesma, né? Então, nós estamos aumentando aqui em número. Só para a gente ter ideia, o primeiro bilhão de pessoas no planeta ocorreu em 1850, mais ou menos, né? Demorou pelo menos 50 mil anos de história, assim, do homem, assim, da história conhecida do homem, para chegar nesse primeiro bilhão. Hoje, a gente tem 1 bilhão de pessoas, aumenta a população de 1 bilhão de pessoas a cada 13 anos. Então, isso gera uma pressão enorme sobre os recursos naturais que tem no planeta, né? A extração de recursos naturais e a geração de resíduos do processamento desses recursos naturais, lixo, gás de efeito estufa e etc. Além disso, nossa área
agrícola, ela é finita, né? E nós já chegamos praticamente no limite de expansão da área agrícola. Então, aqui está a quantidade de terra arável por habitante e aqui a população mundial. Então, você vê que a quantidade de terra por habitante, a terra agrícola, ela tá caindo de forma bastante expressiva. Então, nós precisamos produzir mais, de forma mais eficiente para respeitar o ambiente, de forma alimentos livres de contaminantes, né, saudáveis, e isso está ficando cada vez mais difícil, né? Então a gente precisa. Então aqui tá as áreas de terra, né, pastagens e lavouras de grãos desde 1960. Então a gente vê que a gente já está chegando numa estagnação, não tem mais forma de expandir, né? A gente está tentando o máximo possível preservar, né, as áreas de vegetação natural, evitar o desmatamento. Além disso, a gente tem um desafio que é que o clima está mudando, né? Então, as mudanças climáticas também geram extremos de clima, né? A mudança nos padrões de chuvas mais secas, e isso faz com que seja um desafio cada vez maior a gente alimentar melhor o planeta. Nesse desafio, a gente também tem problemas que estão muito interrelacionados, né? Com a produção de alimento e água, o meio ambiente, né? na sua totalidade, né? dos recursos naturais, o desenvolvimento sustentável, né? Mitigação da pobreza, né? E esse crescimento populacional. Para a gente trabalhar esses problemas tão intrincados, né, interrelacionados, que envolvem a gente alimentar a população mundial, a gente, os políticos, as lideranças mundiais hoje em dia, elas têm que consultar, né, a ciência. E como é que a ciência trabalha esses problemas? Muitas vezes por grandes modelos matemáticos, né? Grandes simuladores, grandes otimizadores. Esse daqui é só um exemplo. Esse daqui é o Globiome, que é um grande modelo europeu, que trabalha a parte de mercado, clima, a produção agrícola, mudanças de uso da terra, os efeitos ambientais, para resolver esse problema. Mas tem vários outros modelos que são utilizados para isso. Quando a gente trabalha nesse ambiente de grandes modelos e grandes trabalhos de modelagem, de simulação, de computação de alto desempenho, a gente começa a ver que não dá para fazer sozinho, né? Então a gente tem trabalhos, o nosso trabalho é multidisciplinar. Nós precisamos de matemáticos, nós precisamos de cientistas da computação, nós precisamos de geógrafos, nós precisamos de uma série de agrônomos também, olha aqui, de uma série de especialistas, né? Então a gente hoje em dia, os grandes problemas, eles são trabalhados de forma multidisciplinar, transdisciplinar, multi-institucional. Eu não posso pegar a Embrapa lá, fechar a Embrapa, não trabalho com ninguém, não vou trabalhar com o Unicamp, não vou trabalhar com a USP. Aliás, vocês passaram a USP desse ano, né? Vocês estão em primeiro aí tudo bem, a gente da USP ali, a gente releva. Mas passamos bastante para estar em boas mãos. Então é multi-institucional, né? Precisa de colaboração internacional, precisamos de colaboração com outras instituições. E hoje a gente percebe que a sociedade cada vez mais ouve a ciência, né? É que vocês não são do meu tempo, mas o que a gente vê hoje de ter programas, você vê, o pessoal assiste Cosmos, o pessoal assiste Bem-Estar, todo mundo fala de questões de saúde, né?
a gente vê nos jornais, até no jornal, assim, tipo Jornal Nacional, aparece cientistas descobriram, blá, 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 blá. Isso não existia. Por quê? Porque agora a sociedade, né, a gente tem um número muito maior de pessoas que têm graduação, que são mais treinadas, são mais instruídas e procuram informação científica. E a mudança climática, por exemplo, é um tema característico, porque assim, a maioria das pessoas ela tem já uma visão de que se isso acontece, se essa mudança é causada pelo homem ou não. E é um tema extremamente difícil, científico, né? Mas ele está, a sociedade inteira, e aqui é interessante, esse levantamento foi publicado no The Guardian, que é um jornal britânico, e é interessante que o Brasil apareceu como uma das sociedades que tem mais noção, ou que concorda que a mudança climática ocorre em função ou sofre influência das atividades humanas. Então, nesse contexto, a nossa sociedade está procurando, está tentando nos escutar, está procurando escutar a mensagem que nós estamos passando para ele. E isso acontece hoje de forma muito rápida. Tanto a gente gera informação muito rápido, a gente recupera informação muito rápido, né? Tem sensores para todo quanto é lado, tem a câmera ali, né, gravando o que a gente está fazendo aqui, e os sensores agora cada vez mais, a gente está falando de realidade aumentada, os sensores já estão ficando junto no corpo do animal, todas as coisas estão conectadas entre elas, né? E no passado, imprensa, chamava imprensa porque usava-se pressão para colocar as letras, né, no papel, impressas no papel. Vem de pressão, né? Hoje em dia. Então a sociedade está mudando muito rapidamente. Aqui é o IMEC, aqui é onde a gente está. Nós estamos sendo monitorados, olha só a câmera ali. Mas todo mundo está sendo monitorado. E além da gente estar sendo monitorado, a gente está sempre sendo avaliado. Hoje a sociedade avalia, né, todo mundo avalia e é avaliado o tempo inteiro. Então os métodos que a gente usa e que a ciência usa para avaliar são importantes para como a sociedade vai se comportar diante dos desafios. E nesse ambiente onde tem muita informação, muito dado disponível, né? Esse dado já é coletado automaticamente, já entra para enormes bancos de dados, etc. A gente precisa de gente que seja capaz de utilizar esse dado para passar a mensagem, para resolver os problemas. E aqui eu tirei aqui de alguns rankings de profissões aqui nos Estados Unidos, mas isso se replica em vários lugares, as melhores profissões do mundo, nos Estados Unidos, em 2016. E a gente vê, entre elas, estatístico, analista de pesquisa operacional, cientista de dados, matemáticos. Os matemáticos aqui estão pau a pau aqui com o cientista de dados, tem os melhores salários. Também numa outra pesquisa aqui, número 1, estatístico, número 2, matemática, entre as melhores profissões nos Estados Unidos. Tá? Então, olha, vocês estão na crista da onda, tá todo mundo procurando por vocês. Vocês são responsáveis por dar respostas, soluções para problemas da sociedade. E isso cada vez mais com a disponibilidade de dados, com a possibilidade de processamento que a gente tem. E isso é bem característico quando você olha, por exemplo, a questão de mudanças climáticas, onde se põem os maiores líderes mundiais para debater o problema e para buscar soluções, baseados no quê? Baseados no trabalho de cientistas que usam basicamente grandes modelos de circulação global para projetar como vai ser o clima do futuro e se a gente fizer determinadas ações, como que essas ações vão alterar o clima do futuro.
Então vocês percebem que, né, a ciência hoje ela está influenciando decisões em nível internacional, o que nunca aconteceu antes dessa forma. Então agora eu vou passar para a Sônia, que ela vai dar continuidade para a minha apresentação, a nossa apresentação. Então, continuando na crista da onda, o que o Barioni colocou para a gente muito bem, então, a gente tem a ciência de dados trabalhando com grande volume de dados, né? Também, né? Não só isso, mas também. E, então, são dados que vêm de diferentes fontes, em diferentes formatos, que precisam, então, de diferentes métodos de análise. E está aí a questão do envolvimento do estatístico, do matemático, conjugando o que o dado necessita. Por isso, um cientista de dados, né? E, além disso, esses dados são provenientes de diferentes tipos, de diferentes assuntos, né? Ciências da vida, agricultura, como é o nosso caso, engenharia espacial, enfim. Como o Barioni colocou também, então, isso exige equipes transdisciplinares. Trans no sentido de que eu não sei onde termina a minha parte, eu como matemática, e onde começa a parte do Barioni como engenheiro agrônomo, quando a gente está trabalhando junto. Então, eu destaco isso porque, para que a gente possa trabalhar com matemática aplicada, a gente tem que ter uma mente aberta, que a gente vai sim necessitar estudar outras ciências, para que a gente possa sentar junto numa mesa, conversar e todo mundo se entender. E essa questão, então, leva a um aumento da dimensão dos problemas, né? E da complexidade, de tal forma que isso pode levar a gente para um labirinto, e é importante, então, que a gente tenha cuidado. Mas quais são os desafios, então, relacionados a isso, né? Na década de 80, no final dessa década, quando eu estava aí sentada no lugar de vocês, como estudante aqui do IMEC, o grande custo de modo geral, o grande problema era o hardware, era o computador. Porque a gente aprendia aqui no IMEC, nas disciplinas, métodos que a gente pudesse pensar em economia de processamento, em economia de memória, porque a gente era obrigado a se preocupar com o tipo de processamento, a placa-mãe do computador. A gente era obrigado a se preocupar com o que a gente ia salvar da nossa simulação, porque não existia espaço adequado de armazenamento. Acho que talvez uma boa parte de vocês nunca tenha pensado nisso, né? Por quê? Porque, graças a Deus, a lei de Moore, né, um cientista da Intel de 1965, estava correta, né? Então, o poder do processamento de dados, dizia a lei, do processamento dos computadores, dobrará a cada 18 meses. E isso se fez valer, né? Então, só para vocês terem um exemplo, em 2005, quando vocês ainda estavam lá no segundo grau, ou no primeiro grau talvez, né? Aqui não dá para ver, mas a gente tinha aqui um microchip, ele armazenava 128 mega de dados. 10 anos depois, esse mesmo valor, 128, era em gigabytes, né? Então, vocês não têm ideia disso. Portanto, hoje, o problema não é mais o hardware. Então, qual é o desafio de hoje em dia? É como o Barioni falou muito bem, né? A consciência ambiental, né? A preservação do meio ambiente. No nosso caso, a gente fala de uma agricultura sustentável. E, além disso, o outro custo, ou o grande custo de um mundo globalizado como o nosso, competitivo como o nosso, é o tempo, né? Eu preciso fazer as coisas, resolver as coisas, processar num tempo hábil, né? Ter resposta em tempo hábil, né? Então, como que a gente resolve isso? Tempo, consciência, meio ambiente. A gente, de alguma forma, desculpa isso, a gente precisa fazer com que a plantinha cresça dentro do computador, né? Então, eu não posso mais, eu preciso pensar melhor nos meus experimentos, né? O meio ambiente a cada momento e todo consumidor, como muito bem colocado o Barioni,
Ele, por exemplo, não quer mais consumir alimentos que usem animais em testes laboratórios, né? Mais e mais, o Ministério da Agricultura, por exemplo, coloca restrições para que se façam mesmo experimentos a campo. Se eu quero estudar a dinâmica de uma praga, eu não posso chegar no campo, liberar essa praga e ver o que vai acontecer, né? Eu tenho, então, que trazer essa questão experimental para dentro do computador, né? E aí é que a gente entra, né? Estamos com a faca e o queijo na mão. Isso aqui, inclusive, é um símbolo de um termo que mais e mais vocês vão ver hoje em dia, que é a questão da agricultura digital. Puxa, e como eu levo, então, essas coisas para o computador? A gente precisa lembrar ainda, isso vocês nem se preocupam, mas a gente precisa lembrar ainda que a linguagem do computador, até hoje ainda é bits e bytes, né? Zeros e uns, transformados em impulsos elétricos. A mais e mais, isso vai mudar, né? Porque a gente já fala em computação quântica, mas ainda é isso que a gente possui. Aliás, por falar em bits e bytes, né? Existe uma frase que diz que existem apenas 10 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que entendem o binário e aquelas que não entendem. Vocês fazem parte de qual? Quem não entendeu, fica pensando nisso. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente quer partir do experimento real no campo, de alguma forma, transformar isso em zeros e uns para levar para o computador. E o que é essa alguma forma? A linguagem matemática. A rigor, tudo que acontece no computador vem da lógica matemática. É por isso que cada vez mais o matemático, o estatístico, enfim, o cientista de dados é valorizado e continua sendo identificado como profissão do futuro, né? Não sei se vocês têm essa consciência, mas a gente vai ver ainda que cabe a vocês o sucesso, está na mão de vocês, depende só de vocês mesmos, né? E essa questão, então, de levar as coisas para o computador, lembrando um pouco da história, acontece lá desde o grande matemático, gênio Alan Turing, né? Que desbancou, né? Que tirou a profissão de matemáticos, né? Da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial e trocou todos eles por um computador, né? Com um modelo de análise combinatória, quebrando assim segredos de guerra alemão. Quem não assistiu esse filme, eu acho que é muito interessante para todo matemático assistir. O Alan Turing, o matemático, é considerado o pai da computação científica, né? E essa frase aqui, procurando sobre Alan Turing, eu achei muito bonita. Só não vai dar para ler muito bem aqui, mas é uma frase do Bertrand Russell, que também é um matemático, um filósofo, ganhador do Prêmio Nobel de 1950. Ele escreveu o seguinte no túmulo do Turing: a matemática, corretamente vista, processa não somente a verdade, mas uma beleza suprema, uma beleza fria e austera, como daquela de uma escultura. E trazendo para cá, essa beleza suprema, fria e austera, tem sido ensinada aqui nesse instituto onde vocês estão, desde a década de 70, né? E eu fiz questão de colocar a foto de um querido professor, talvez algum de vocês conheçam, que não está mais aqui no IMEC, mas por várias pessoas é considerado no meio científico, junto com outros queridos colegas que ainda estão aqui, como sendo o pai da modelagem matemática no Brasil. O professor Rodney tem livros excelentes, fantásticos, que todo matemático aplicado deveria procurar e ler. E o professor Rodney nos ensinou, então, isso inclusive é uma frase mais nova, né, de 2014, num artigo que ele escreveu sobre a linguagem e a modelagem matemática, que quando se propõe analisar um fato ou uma situação real cientificamente, isto é, com o propósito de substituir a visão ingênua desta realidade por uma atitude crítica e mais abrangente, deve-se procurar uma linguagem adequada que facilite e racionalize o pensamento.
E essa linguagem é matemática. Então, veja só, o instrumento de trabalho de vocês é o pensamento, é a razão, é usando o pensamento de vocês que vocês vão poder criar um modelo matemático para colocá-lo dentro do computador e resolver as questões que se colocam hoje para a sociedade, para a comunidade científica, de uma maneira rápida e eficiente e com uma beleza austera. Então, o professor Rodney nos ensinou que o modelo matemático é uma representação simplificada da realidade expressa em linguagem matemática, símbolos e relações, né? Como todos vocês sabem. Então, nós partimos de um problema do mundo real, né? Vamos ver um exemplo disso logo em seguida. Né? Tiramos uma foto, uma representação dessa realidade para formular um modelo matemático. Esse modelo é resolvido por métodos que vocês aprendem durante a graduação, que alguém já colocou dentro de um computador para facilitar a nossa vida, mas a gente precisa sempre saber muito bem a teoria que está por trás para poder utilizar um método adequado. E a partir dessa resolução a gente tira conclusões matemáticas que são interpretadas para que a gente possa brincar de experimentador do mundo real. E tão importante quanto saber formular um modelo é a importância de validar esse modelo. Existem métodos para isso também. E muitas vezes a gente vê, mesmo em artigos científicos, um hipermodelo muito bacana, mas aquilo sem validação confrontada com a realidade. Então, perde-se o valor. Então, nunca esqueçam dessa etapa. E do ponto de vista da história da modelagem, né, isso vem desde lá de Malthus, né, século XVIII. Logo em seguida, o matemático belga Verhulst alterou o modelo de Malthus, dando origem ao modelo logístico. Essa primeira parte aqui, então, o que o Malthus dizia, né? Que a variação de uma população ao longo do tempo, ela cresce exponencialmente a um fator K, né? Proporcional à população. E o Verhulst, então, colocou... desculpa, só que agora que eu vi, né? Aqui é K e aqui é K, mas são dois parâmetros diferentes. Este K aqui sobre N é o que a gente chama de capacidade de suporte. E o que ele faz aqui é, se o Malthus dizia que a população mundial cresceria exponencialmente, o Verhulst vem e diz que ela vai sim ser limitada, por exemplo, por questões ambientais. Né? O meu objetivo aqui não é explicar, penso que todos vocês sabem, todos vocês inclusive tiveram a oportunidade de fazer o curso do Barioni, em que isso tudo, em que sistemas desse tipo foram implementados, mas eu só quis ilustrar isso para mostrar para vocês quão antigo é a questão da modelagem matemática e de vários outros métodos da matemática que muitas vezes não podiam ser usados em todo o seu potencial pela questão computacional que hoje não existe mais. E passando então a um exemplo, aqui. A Gabi conhece muito bem esse exemplo, né, Gabi? Teve a oportunidade de participar desse projeto. Eu vou falar então da anemia infecciosa equina, né? Mostrando algo bem prático de um projeto de pesquisa da Embrapa, né? A anemia infecciosa equina é causada por um vírus, que é um primo da AIDS, tá? Transmitida entre equinos. Ela está presente no Pantanal desde a década de 70. Naquela época, a prevalência dessa doença era em torno de 70%. A rigor, quando a anemia infecciosa foi identificada, em torno de 90% dos animais morriam. Quando os colegas da Embrapa Pantanal contam, inclusive, que quando a AIDS surgiu, e obviamente não era possível fazer pesquisas com seres humanos, mas é um primo de categoria similar, é um vírus primo, né, uma categoria similar, muitos pesquisadores iam para o Pantanal para estudar essa doença, tentando, de alguma forma, tirar algumas conclusões a respeito da AIDS humana. E o que essa doença faz? Ela enfraquece os animais. No Brasil, por conta de uma normativa do Ministério da Agricultura, todo animal infectado, ele precisa ser sacrificado. É obrigado a matar o animal, com exceção da região do Pantanal, por causa do impacto econômico.
A pecuária de corte, desde o século XVIII, é a grande economia do Pantanal brasileiro. A rigor, hoje na hora do almoço, acabei achando um artigo de 2016, o Pantanal tem hoje cerca de 7,5 milhões de cabeças de gado de corte, né? E o cavalo pantaneiro, ele é de extrema importância para o funcionamento dessa pecuária. Por quê? Por causa da característica do bioma, dessas grandes áreas alagadas. E o cavalo é que é utilizado pelo ser humano para poder guiar esses animais da época da cheia, de uma área alagada para uma área seca. Muitos animais, inclusive, chegam a morrer. Então, a força do animal, a importância do animal pantaneiro para essa região é de extrema importância. E ele é a única raça de equino no Brasil que consegue enfrentar esse tipo de região, porque o próprio casco dele tem uma formação que faz com que não apodreça se ele ficar cavalgando muito tempo dentro da água. E o animal é fantástico. Ele consegue, numa região assim, enfiar a cabeça dentro da água e achar pasto para ele. Ele não pisa em cobra, ele não é mordido por cobra, não me perguntem por quê, mas ele consegue fazer isso. Então, é um animal de extrema importância. E hoje em dia ainda, a prevalência da doença é muito alta, é cerca de 40%. Mas por que isso, né? Imagina, se essa prevalência continuar, né? Então, a ideia do projeto era... Sempre me confundo aqui. A ideia do projeto era verificar o que acontecia nessa dinâmica de um animal sadio por um animal fraco, né? O pantaneiro, o proprietário rural, de modo geral, ele atribui a questão da anemia infecciosa a esse inseto, né, que é chamado mutuca, porque a mutuca pica um cavalo, né, para se alimentar do sangue dele, depois ela voa, pica em outro cavalo, como o vírus da AIDS, né, é transmitido pelo sangue, ela passaria a doença. Mas sempre houve a questão, será que a mutuca é capaz de fazer esse estrago todo sozinho? E a mutuca é bastante, quando ela está no animal não é uma mutuca, são várias mutucas, né? Mas não havia nenhuma comprovação científica, nenhuma resposta científica se a mutuca era ou não responsável por isso. Porém, como os animais tomam os medicamentos, existem 5 a 6 campanhas de vacinação durante o ano, né, que são obrigatórias pelo Ministério, existe a questão, então, do compartilhamento de seringa. Qual é o efeito disso, era a pergunta, em toda essa dinâmica de propagação da anemia, né? E, além disso, existem outras questões, né? Por exemplo, o freio que é colocado na boca do animal, né, do cavalo, ele machuca por dentro. Será que isso tem impacto? Então, a Embrapa fez um projeto de pesquisa, cujo objetivo era, dentre outros, né, a nossa parte, desenvolver um modelo matemático compartimental determinístico, que nome bonito, para estudar a dinâmica temporal, né, como que no tempo varia a propagação da anemia infecciosa equina entre os animais de serviço, né, entre os animais que os peões utilizam para levar o gado, né. Então, isso está dentro do ramo da modelagem, que é a epidemiologia matemática, o estudo da propagação de doenças por meio da modelagem matemática, né? E o modelo compartimental, ele é muito interessante quando a gente está trabalhando com pessoas, por exemplo, da biologia, porque eles conseguem entender, né, a forma de construção desse modelo, vocês vão ver logo em seguida, né? Quando a gente divide a população, no caso aqui a população dos equinos, que a gente chamou de H, e a população inicialmente das mutucas, que chamou de V de vetor, H de hospedeiro, host, V de vetor, dividida em 2 compartimentos cada população, né? A população de equinos dividida em suscetíveis e infectados, e a população de mutucas em suscetíveis e infectados também. E a gente queria considerar nesse modelo todo aspecto referente à taxa de nascimento, aquisição dos animais, mortalidade, infecção dos equinos por mutuca, infecção por agulha compartilhada, possibilidade de recuperação das mutucas, eu vou dizer logo em seguida o que significa. Então, vamos começar a construir o nosso modelo.
Cada caixinha dessa, então, representa um compartimento da minha população. Equinos suscetíveis infectados, mutuca suscetíveis infecciosas. O primeiro aspecto que eu quero representar no meu modelo é o processo de nascimento. Então, eu estou dizendo aqui que os equinos nascem ou são adquiridos a uma taxa constante φ. Né? Além disso, os equinos também podem morrer, nesse caso aqui, tanto suscetíveis quanto infectados. Eu estou dizendo que eles morrem com uma taxa μ igual, né? Independente de estar doente ou não. Isso foi a primeira versão do modelo que nós fizemos. Dentro de um compartimento, a setinha que entra soma, setinha que sai diminui. Da mesma forma, as mutucas, elas se reproduzem a uma taxa variável no tempo φ de t, né? E morrem também a uma taxa fixa xi. Processo de infecção, né? Os equinos passam do compartimento de suscetíveis para os infectados a uma taxa alfa, referente à mordida por mutuca, né? Além disso, eles também podem ser infectados por uma taxa gama relacionada ao compartilhamento de agulhas. Apliquei a injeção a agulha ficou infectada, coloquei essa mesma agulha no outro. Mas eles fazem isso, fazem o tempo inteiro. Eles usam a mesma agulha até ela ficar torta e não conseguir mais dar no animal. Bom, processo de infectividade das mutucas por repasto. Ou seja, as mutucas se alimentam, né? E a uma taxa beta, elas adquirem o vírus, a uma taxa beta, elas passam, então, de mutucas suscetíveis para mutucas infecciosas, né? Mas a grande questão das mutucas é que isso existe em vários processos da biologia, né? Se essa mutuca não transmitir esse vírus, né? Se ela não picou um animal, se rapidamente ela não picar um outro, alguns autores dizem que esse tempo demora de 20 a 1h30, 20 minutos a 1h30, ela perde a capacidade de infectar. Então, ela volta de novo para esse compartimento de suscetíveis. Além disso, então, existe a questão da interação entre as populações, né? Equinos suscetíveis são infectados por mutucas infecciosas, né? E, da mesma forma, né, as mutucas não infectíveis são infectadas quando se alimentam dos animais. Essa confusão toda aqui é, portanto, o meu modelo matemático. Eu parto do meu mundo real, onde eu tinha equinos e mutucas, para o meu mundo matemático, onde eu tenho esse sistema, essa representação dos compartimentos do meu sistema. O próximo passo, bom, a partir daqui, então, o meu próximo passo é descrever esse sistema por meio de um sistema de equações diferenciais ordinárias. Ordinária porque ele só tem uma variável interferindo na dinâmica desse sistema, que no caso é o tempo. E esse, então, se eu for descrever aqui, como eu falei, setinhas que entram somam, setinhas que saem diminui, esse, então, é a representação do meu modelo matemático desse problema da anemia infecciosa equina. A partir daqui eu tiro outros conceitos importantes da teoria da epidemiologia matemática, que é a taxa de infecção, força de infecção. A Gabi, por exemplo, quando foi trabalhar com a gente na iniciação científica, ela olhou para isso daqui, a gente tinha um problema em estimar esses parâmetros de força de infecção, e ela deu a ideia, vamos então trabalhar com lógica fuzzy? Vamos estimar esses parâmetros utilizando toda a teoria da lógica fuzzy? E foi um trabalhinho muito bacana que a gente fez, né? Que ela falou que depois pode ficar aqui mais tarde explicando para vocês. Bom, o que a gente fez até agora, então, foi a questão da concepção do meu modelo. Eu só quero destacar aqui, né, que por isso que é importante a equipe multidisciplinar e o matemático, o estatístico, se preocupando também em entender do problema, porque a próxima fase é a parametrização. Todas essas letrinhas aqui, né, que estão nesse modelo, variáveis e parâmetros, a gente precisa ir para a literatura, para os experimentos que existem em campo, para atribuir valores numéricos a todas aquelas letras, isso que a gente chama de parametrização do modelo. A partir daí, a gente vai para a simulação computacional.
E o que a gente vai ver agora são os resultados dessa simulação e a conclusão matemática para eu poder terminar. Bom, antes disso, né? Essa simulação, a partir daquele meu modelo, então, eu que fiz o curso do Barioni, escrevo aquele sistema de equações em R, né? Muito provavelmente escolhi um método de Runge-Kutta, um ODE, para poder resolver aquele sistema de equações. Então não preciso explicar tudo isso. Eu já parto que vocês, por exemplo, utilizariam tudo que vocês aprenderam no curso do Barioni para poder implementar isso e gerar gráficos desse tipo, né? Então, nesse primeiro resultado, a partir daquele momento, o que a gente tem aqui? Infelizmente está ruim de ler, mas esse sistema de gráficos aqui, eles representam a porcentagem de equinos infectados, que está aqui, ao longo do tempo, considerando os efeitos do vetor, né, do inseto vetor, né, e do compartilhamento de agulhas, né. A gente tem um valor que veio da literatura, que é o volume de sangue no aparelho bucal da mutuca. Isso existe na literatura, um biólogo fez isso. E o que a gente fez aqui foi usar o valor que tem na literatura e aumentar esse valor para poder verificar a sensibilidade do modelo relacionado a isso. Aqui, então, eu tenho o vetor, né, a mutuca e a agulha. Aqui eu tenho só a agulha, igual, e aqui eu tenho só o vetor. Então, a prevalência da doença aqui com vetor mais agulha está em torno de 50%, certo? Se eu uso só a agulha, continua em torno de 50%. E quando eu coloco só o vetor no meu modelo, só a mutuca, essa prevalência cai lá para em torno de 5%, 8%. Que estranho, né? Eu achava que o problema da anemia infecciosa equina era a mutuca. Esse resultado 2, o que a gente fez? A gente variou um outro parâmetro, né? Porcentagem dos equinos infectados ao longo do tempo em função da probabilidade de infecção por ml de sangue. Esse é um dos parâmetros do modelo. Coloquei isso aqui para mostrar o seguinte, a gente não tinha eles... Bom, aliás, quando a gente perguntou para ele quanto que cabe de sangue de animal numa seringa, eles falaram, só um matemático para perguntar isso para a gente nunca pensou nisso. E aí eles foram medir quanto cabe de sangue lá, quanto fica de sangue lá. Mas não existe dados, porque assim, por exemplo, se uma enfermeira que está tratando, está aplicando uma injeção num paciente HIV positivo, se essa agulha pica ela muito rapidamente, provavelmente ela não vai adquirir a AIDS, porque existe uma outra questão que é a carga viral. Quanto existe do vírus naquele milímetro ali de sangue, né? Que a infectou. Isso acontece também, por exemplo, então, com a anemia infecciosa equina. Por isso que a gente precisava saber essa probabilidade de infecção. Não existem dados relacionados a isso para anemia infecciosa. O que a gente fez? A gente pegou o que existia na literatura relacionada à AIDS. É claro que a dinâmica de infecção é completamente diferente, mas era o parâmetro que a gente tinha para poder continuar o nosso trabalho. Este verde aqui é o que vem da AIDS, o ponto 14. A gente dobrou, é isso, aqui a gente dobrou, aqui a gente dividiu. Então a gente percebe quanto varia o modelo relacionado a esse parâmetro. Isso diz para a gente, de uma maneira muito simplista, que a gente precisa investir em experimentos para poder modelar melhor, parametrizar melhor esse valor, né? E, por fim, acho que esse é o último, né? Porcentagem dos equinos infectados ao longo do tempo, de mutucas adultas em relação à taxa de visitação. Quanto que um inseto pica de um cavalo para outro? Isso também é importante no modelo. E a gente viu, também a gente pegou o valor que existia na literatura, multiplicou por 10, enfim, foi para cima e para baixo, a gente viu que ele não interfere muito no modelo, né? Aí a gente pensou assim, e se a gente então retirasse, se o Ministério da Agricultura criasse uma política pública em que fosse proibido reusar a seringa, né? A gente teria então alguma coisa desse tipo. Pensando lá na década de 70, se tivesse sido aqui, em torno de 2013, quando a gente estava desenvolvendo isso, zerado, aquele parâmetro referente à agulha, né? A infecção por agulha, em 40 anos, praticamente a gente teria
aquele valor do que a gente tinha obtido antes aqui, certo? Quando a gente tem apenas o vetor responsável por toda essa dinâmica de propagação. E percebam que todo o tempo, essa simulação, o que isso está me mostrando também é que o meu sistema está em equilíbrio, né? O meu gráfico ele cai, depois ele praticamente fica constante, né? E isso é um alerta para o pessoal, para os colegas da Embrapa Pantanal. Então, o que a gente pode concluir muito rapidamente, né? Esse modelo matemático, ele está representando bem a prevalência que foi observada nas últimas décadas, né? A gente viu lá que o modelo dá em torno de 50%, né? Hoje a gente tem 40% de prevalência observada no campo, né? Parece haver pouca relevância da mutuca. A gente viu lá, quando a gente tira a agulha e fica só a mutuca, a prevalência vai lá embaixo, né? Por outro lado, o compartilhamento de agulhas possui um papel fundamental nesse processo de infecção. Então, alguma coisa tem que ser feita. O Ministério da Agricultura precisa olhar para isso e talvez pedir para que exigir que os produtores, né, não compartilhem mais a agulha entre os animais. E esse sistema biológico, ele encontra-se em equilíbrio, como eu comentei. Então, alguma coisa tem que ser feita, alguma mudança na prática de manejo tem que ser feita, senão a anemia infecciosa equina vai continuar com essa alta prevalência no Pantanal. Eu trouxe aqui um exemplo didático, né, um dos mais didáticos que eu tinha, para que vocês pudessem entender uma aplicação, né, da modelagem matemática no nosso trabalho. Existem vários métodos, vários tipos de formulações, vários tipos de validação, e agora o Barioni vai explicar um outro. Obrigado, senhor. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é com relação às emissões de gases de efeito estufa relacionados à carne bovina. Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, a gente precisa de modelos matemáticos dentre vários motivos, né? Porque muitas vezes a gente não consegue medir as coisas na escala que a gente precisaria medir para fazer para ter nossas conclusões a partir somente de dados estatísticos de um experimento. Não dá para a gente fazer experimentos com a Terra, por exemplo. Não dá para a gente fazer experimentos no período de tempo que leva para a Terra ter questões de aquecimento. Então, a emissão de gases de efeito estufa, né, e a alteração da dinâmica radiativa da atmosfera, ela ocorre numa escala global, né, um fenômeno global, onde as decisões elas estão no nível nacional, regional, local, muitas vezes assim negociados em nível internacional. Só que as nossas observações elas estão em parcelas. Normalmente você consegue medir as emissões de gases de efeito estufa em parcelas pequenas ou em animais. Alguns animais você consegue medir as emissões. E a escala temporal, as nossas observações estão no passado, mas a gente está querendo respostas, né, de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para o futuro. E a escala temporal é de décadas, enquanto as nossas observações podem variar entre dias a poucos anos. Então, como é que a gente faz para prever o que vai acontecer, qual que é o impacto das nossas ações, né? Então, aqui está a questão da geração de informação, que é baseado na estrutura observacional que a gente tem, né? Que é de parcelas ou de processos, né, isolados, e a gente tem que fazer uma mudança de escala, né, o que a gente chama em inglês de upscaling. Então você passa a nível local, regional, global. Porque as perguntas elas estão sendo feitas no nível global e aí então elas fazem um processo de downscale, né? O que a gente pode fazer em nível nacional, setorial e local. Então, como a gente tinha falado, e a Sônia colocou também uma questão importante, né, um estudo importante para
servir de base, né, de apoio para a formulação de políticas públicas, a gente colocou aqui uma pergunta que nem foi nossa. A gente estava num projeto internacional e olhando formas de reduzir a emissão de gás de efeito de estufa na produção animal. E um pesquisador do Reino Unido falou assim, nós podemos colocar entre as estratégias de mitigação de gás de efeito de estufa, né, da redução dos gases de efeito de estufa, a redução do consumo de carne. Eu, sabendo que o Brasil é um grande exportador de carne bovina, eu falei, puxa vida, que sacanagem, né, com o Brasil, a gente colocar, não eficiência, mas uma forma de reduzir as emissões com redução de consumo de carne. Mas nós já tínhamos um modelo matemático já desenvolvido para a gente trabalhar questões de mitigação. Eu falei assim, para inclusive um estudante daqui, depois eu vou mostrar, Rafael de Oliveira Silva, eu falei, Rafael, essa questão não é tão simples como eles estão colocando, né? Pode ser que o resultado não seja tão intuitivo. Então a gente quer olhar assim, quais os indicadores que a gente pode dar para a sociedade quanto ao problema, né? Quanto a essa decisão, se eu consumo um tipo de alimento ou outro tipo de alimento. Se a gente olhar assim, os resultados que tinha até recente, né? E aqui são resultados de publicações bastante importantes aqui na Nature Climate Change, a gente vê que o que acontecia? Os ruminantes tinham o que a gente chama de pegada de carbono, quer dizer, a quantidade de emissão de gás de efeito de estufa por unidade do produto bastante elevada. Então, se você quiser salvar o planeta, você deveria consumir, ou deixar de consumir, na verdade, a carne produzida por ruminantes. Essa era a mensagem. E principalmente daqueles em pastejo, porque o ruminante em pastejo ele emite mais metano. Tá? Aí, e outro problema ainda, isso daqui é uma publicação da FAO, e aqui estão as pegadas de carbono de produção de carne bovina em várias regiões do mundo. Aqui eu chamo a atenção para a América Latina e Caribe, a África Subsaariana e o sul da Ásia. Significa, a pegada de carbono é muito maior nessas regiões do que nas regiões desenvolvidas. Então, a mensagem que está se dando é não reduz o consumo dessas regiões. Numa outra publicação, essa bem famosa, chama Livestock Long Shadow, também publicado pela FAO, vocês veem essa barra aqui que quase sai do planeta, ela é a emissão de ovinos e búfalos na América do Sul. Então, puxa vida, a América do Sul, grande contribuinte para as emissões de gases de efeito de estufa. E aqui, uma outra publicação de um grupo holandês que compara as emissões de gases de efeito de estufa da pecuária brasileira com aqui de produção de carne bovina, com a carne bovina produzida na Europa e outras fontes de proteína, outros não ruminantes e outras fontes de proteína. Aqui, essa escala vai de 0 a 80. O Brasil tem 335, talvez saia do slide. Lá essa barra. Então, qual que era a mensagem? A mensagem era, olha, bovinos são maus para o planeta. Se você for consumir, evite consumir dessas regiões e evite consumir de bovinos em pastejo. Isso é verdade? O problema está no como que esse pessoal fez a análise. Eles fizeram uma análise que a gente chama de análise ex post, quer dizer, você usa os dados do passado e de forma atributiva. Você atribui para cada quilo do produto uma quantidade de emissão. Então, a variação das emissões seria a variação do seu consumo multiplicado por uma pegada de carbono que está associada para
para cada unidade do produto. Então, é uma análise estática que assume que o consumo não afeta o sistema produtivo. E isso até faz sentido se você pegar a América do Norte e a Europa, onde a variação de produtividade, né, de produção total é bastante pequena. Mas se a gente pegar a América do Sul, Brasil em particular, a produção de carne bovina cresce a mais de 5% ao ano. E a produtividade da terra cresce a quase 5% ao ano. E a gente sabe que a produtividade da terra é a taxa de lotação, o número de animais por unidade diária, multiplicado pelo desempenho dos animais. Quando nós aumentamos a produtividade da terra, ou nós estamos aumentando a taxa de lotação, ou o desempenho dos animais. Se aumentar o desempenho dos animais, aumenta a eficiência alimentar, ou seja, eu tenho uma quantidade menor de metano sendo emitida por unidade de produto. Se a gente aumenta a taxa de vegetação, a gente aumenta a produtividade da pastagem. A pastagem, a matéria-prima dela para crescer é CO2 da atmosfera, então ela retira CO2 da atmosfera e aumenta os estoques de carbono na matéria orgânica do solo. Então, qualquer que seja a maneira que a gente esteja aumentando a produtividade, nós estamos diminuindo as emissões líquidas, né? Então, a gente tem que fazer uma análise que a gente chama de ex ante, quer dizer, nós estamos olhando para o futuro, e consequencial. Então, a variação das emissões, a gente tem que considerar que pode variar a pegada de carbono. Ela não é estática no futuro, porque a gente está mudando o sistema. Quando a gente consome mais ou menos, a gente muda como o sistema, o sistema de produção opera. E também a gente tem que considerar que o consumo é substituído, quer dizer, se eu deixo de comer carne bovina, eu posso comer outra coisa, e essa outra coisa também emite. E a variação de consumo, ela também pode afetar o desmatamento, né? Então, eu vou ter que computar essas emissões devido ao desmatamento. Muito bem. A análise atributiva que era feita, ela era parte dessa análise consequencial, mas ela era só um pedaço. O pessoal estava esquecendo todo esse resto. Então, nós fizemos uma análise consequencial, e esse é o Rafael. O Rafael foi estagiário da Sônia, com a gente. Fez mestrado aqui no IMEC, eu orientei. Depois ele foi para a Escócia, fez o doutorado e agora está lá fazendo pós-doutorado. E o artigo foi aumentando a produção de carne bovina pode diminuir as emissões de gás de efeito de estufa no Brasil se desacoplado do desmatamento. E esse artigo, ele foi capa da revista Nature Climate Change, que é uma das revistas de maior impacto no nível internacional nessa área. Bom, como é que a gente trabalhou isso? Na verdade, foi um modelo de otimização, onde a gente fazia a maximização do lucro, mas com restrições na área, né, disponível para a produção, dentre outras restrições. É um modelo que hoje é bem grande, está na ordem de pelo menos umas 200 mil variáveis para 200 mil restrições, e provavelmente agora que a gente vai expandir para o Brasil todo, vai chegar a mais ou menos 1 milhão de variáveis por 1 milhão de restrições. Mas ali no estudo, o que a gente fez? A gente fez cenários de consumo de carne. Um cenário que a gente chama de base, tá? Que é a projeção, quanto estava sendo projetado de consumo por várias fontes internacionais. E aí a gente falou assim, o que acontece se a gente aumentar em 10, 20, 30% ou reduzir em 10, 20, 30%? Coloca no modelo e faz a otimização. E a gente também quantificou o desmatamento associado ao consumo de carne. Então, aquele parâmetro K, lembra a Sônia estava falando sobre parametrização, isso é um processo muito importante. Qual que é esse valor de K? Se eu aumentar o consumo de carne, quanto que aumenta de desmatamento? Nós pegamos dados do IBGE e da FAO. E nós achamos o seguinte, ele vem caindo. Na década de 70 se desmatava muito
para conseguir aumentar o consumo de carne. Mais de 40% do aumento do consumo era devido a você poder expandir a área, né? Essa daqui está como que é derivado o valor de carne. Mas, com o tempo, foi se restringindo o desmatamento e outras culturas foram expandidas sobre áreas de pastagem, de forma que o aumento atual da produção de carne ela é principalmente por aumento de produtividade, não por aumento da área de pastagens. E aqui estão os resultados. Se a gente tiver o desmatamento desacoplado, a gente mostra aqui que, em termos líquidos, se você reduzir o consumo de carne, você pode estar aumentando as emissões de gases de efeito de estufa e não diminuindo. Modelos de sistemas, eles podem ter resultados contraintuitivos, porque o cérebro humano ele não é muito bom para trabalhar com interações, com um grande número de interações de forma dinâmica. Então, quando você põe no modelo, você pode ter resultados que são desse tipo, são contraintuitivos. Todo mundo falava que se você reduzisse o consumo de carne, ia ajudar a salvar o planeta. Mas, pelo menos na região de estudo, que foi o Cerrado Brasileiro, isso não parece ser tão verdade, se houver controle do desmatamento. Se não houver controle do desmatamento, a gente mostra que é o inverso. Então, se nós tivermos um alto acoplamento, que nem tinha na década de 70, quanto mais você come carne, gera desmatamento e daí você tem emissões maiores de gás de efeito de estufa. Isso não quer dizer, não estou dizendo para ninguém para não ser vegetariano ou para não reduzir o consumo de carne. Estou falando que a emissão de gás de efeito de estufa, pelo menos nessas condições, não deve ser a razão para você fazer isso. Só que o sequestro de carbono ele é transitório, né? O carbono no solo ele se equilibra no longo prazo. Então, você no começo você sequestra bastante carbono no solo, mas essa matéria orgânica nova no solo ela também é atacada pelas bactérias e você tem bactérias e toda a microbiota de solo, né? E você tem emissão também a partir desse material. Então, de forma que a maior entrada de carbono no solo por causa da pastagem, né, está produzindo mais, ela chega um momento que ela se equilibra. Isso demora um pouco, mas acontece. Então a gente quer saber quanto tempo demora para isso se inverter. Quer dizer, em algum momento você consumir mais carne, mesmo que você esteja promovendo um sequestro de carbono no solo, em algum momento isso daí vai superar a quantidade que está sendo sequestrada. Quanto demora? Porque isso é importante para a gente saber. Se for um tempo muito curto, não vale a pena. Agora, se for longo, aí você fala, não, essa é uma estratégia de mitigação que vale a pena. Então, o fluxo líquido, quer dizer, instantaneamente, isso a gente fez as estratégias de intensificação sustentável aqui até 2030. Ele foi se inverter em termos de fluxo lá para 2060. Então, mais ou menos 30 anos, ainda os fluxos de gás de efeito estufa eram melhores quando você consumia mais carne. Depois ele se inverte. Então, os que consumiam mais carne, daí passam a emitir mais do que aqueles que consumiam menos carne. Mas, se você pegar o valor acumulado, ele só inverte, né, que é a integral disso daqui, ele só inverte quase depois de 100 anos. Então, ele é uma estratégia interessante, quer dizer, indicando que você reduzir o consumo de carne, realmente, pelo menos nessa região, que é uma das regiões mais importantes de produção de carne bovina, não seria uma boa estratégia. O pessoal estava superestimando muito o potencial de você reduzir a emissão de gás de efeito de estufa a partir da redução do consumo de carne. E também, para você conseguir esse aumento do sequestro de carbono, você precisa que haja investimento. Quer dizer, ninguém aumenta a produtividade se ele não tiver retorno econômico. Então, aqui está, no mesmo modelo de otimização, qual que seria o efeito de você aumentar ou diminuir o preço dos animais, ou
Aqui, no caso, é só uma maneira de aumentar ou diminuir a atratividade econômica. Se você diminuir o nível de produtividade da pastagem, ótima, econômica, ele vai ser mais baixo. Se você aumentar, ele vai ser mais alto. Indicando o seguinte, você tem que ter os incentivos econômicos adequados para que essa agricultura de baixo carbono ela aconteça. Então, minhas conclusões. Entender bem o problema é essencial para dar a solução correta. Assim, você tem que entender qual que é a pergunta que está sendo feita. E ali, muita gente simplesmente utilizou técnicas que eram de avaliação de ciclo de vida, uma técnica bastante empregada na indústria, só que ela é aplicada na indústria onde a produção ela está em equilíbrio dinâmico. Para cada unidade de produto que eu vou produzir, eu preciso da mesma quantidade de insumos. Na agropecuária não é assim. Então, e a minha pergunta é, qual que é, não a média das emissões, eu quero saber se eu consumir uma unidade a mais ou uma unidade a menos, quanto que varia. Então, eu estou falando do resultado marginal da análise, né? Então, como eu falei, os seres humanos, eles não são bons em avaliar de forma mecanicista, né, causal, um grande número de interações dinâmicas simultaneamente. Então, modelos são importantes nessas situações para mostrar que muitas coisas acontecem de forma contraintuitiva, né? Eu adoro quando os modelos fazem isso. No caso da carne bovina, né, essas análises marginais e consequenciais são indispensáveis para avaliar políticas de mitigação de forma a considerar essas importantes interações e o que eles chamam de efeito rebote, né? Você tá pensando num sentido, mas tem uma ação contrária que acontece. Para a gente considerar essas interações entre consumo, intensificação e dinâmica de carbono no solo. E que o aumento da produtividade e a redução das emissões requer atratividade econômica, né? Eu queria rapidamente passar 3 minutos desse vídeo. Eu não sei se muita gente já viu, mas eu acho que é interessante para... Eu tenho que contar a história. Quem já viu esse vídeo da bicicleta invertida? Não muita gente. Conta a história de um cara que ele se deparou, né, sabia andar de bicicleta, de repente um pessoal montou a bicicleta de forma invertida. Ou seja, quando você virava o guidão para a direita, a roda virava para a esquerda, vice-versa, né? Tá bom. E aí, o que acontece? Ninguém conseguia andar nessa bicicleta, tá certo? Mas ele sabia andar de bicicleta. Por que ele não conseguia andar nessa bicicleta? Porque andar de bicicleta, você sabe, você conhece, né? Você sabe como fazer. Mas você não entende como que isso é feito. Você não entende todas as forças que estão sendo feitas, como é que você mantém o equilíbrio, etc, etc. Então, se mudar uma coisinha na bicicleta, não está saindo não, né? Se você mudar uma coisinha na bicicleta, você não consegue mais andar nessa bicicleta. A mensagem é que conhecimento, saber, é diferente de entender. Tá certo? Você sabe andar de bicicleta, mas você não entende como que você anda de bicicleta. Então, se alguém mudar alguma coisa, você não vai conseguir andar mais. Vocês, como matemáticos, vocês têm uma capacidade que é de entender o problema. Vocês têm um rigor muito grande para isso. Hoje em dia se fala muito de extração de conhecimento, né?
de a gente ter métodos automáticos de aprendizado de máquina, onde a gente gera conhecimento, mas o entendimento do problema é uma coisa que vocês têm de forma muito aguçada. Então eu queria deixar essa mensagem. Usem essa compreensão do entendimento, a capacidade de você ver o problema e conseguir modelar esse problema de uma forma que você indique a causalidade. Né? Não é, vocês têm aquele exemplo clássico das fraldas da cerveja, todo mundo já sabe, conhece isso daí. O pessoal cansa de falar isso em aula, né? Descobriram de forma com o uso, né, de técnicas de mineração de dados, que as pessoas que compravam nos Estados Unidos compravam cerveja, também compravam fraldas. Tinha uma associação muito grande entre compra de cerveja e compra de fralda. Legal, então vamos pôr as prateleiras de cerveja perto das prateleiras de fralda, porque é bem interessante. Mas por quê? E depois é lógico que eles vão procurar a explicação, é porque casais jovens, né, a esposa tinha o primeiro bebê e aí o marido ia lá comprar as coisas no supermercado. Entre as coisas comprava fralda e comprava cerveja. Mas o computador ele consegue falar para você que comprava fralda e cerveja. Mas o porquê, né, a causalidade, vocês que têm que trabalhar e modelar isso daí. Então essa era a mensagem que eu queria deixar. E antes de passar para a Sônia, para ela terminar, se nós soubéssemos, em ciência, em pesquisa, acontece muito disso. Se nós soubéssemos o que a gente estava indo descobrir, que a gente vai descobrir, não se chamaria pesquisa. Esse resultado que a gente teve foi um pouco por acaso, certo? E na pesquisa isso acontece, né? Obrigado. Não, ele podia terminar os últimos 2 slides que a gente colocou, porque a gente acha, é muito bonita essa questão, né? Isso tem muito na internet, né? A sequência de Fibonacci, lá do século 12, 13, né? Explicando vários aspectos da natureza, né? Esse aqui é o número de ouro, né? A proporção áurea, que existe nos animais, né? Nos crescimentos. A gente tem isso também explorado do ponto de vista das imagens do universo e até da construção de instrumentos musicais, né? E aí o grande Galileu Galilei, com certeza, né, obviamente com toda a sua genialidade, mas já com o conhecimento disso, ele diz a grande frase que a gente acha fantástica e quis colocar por último aqui para vocês. O livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Sem conhecimento dos mesmos, os homens não poderão compreendê-los. Obrigada. Oi, gente, alguém tem alguma pergunta? Alô? Eu queria entender direito. Como é que é esse desacoplamento com o desmatamento? Perdão. O que se observa recentemente é o seguinte: normalmente, com o aumento da demanda, né, por produtos agrícolas, você tem um aumento das taxas de desmatamento, certo? É isso que a gente chama de acoplamento. Recentemente, devido a políticas públicas que foram feitas nos últimos 15 anos, né, com mais intensidade, o que se observou e se publicou foi que recentemente houve um desacoplamento entre a produção, né, e as taxas de desmatamento.
Então, é o que a gente tem observado nos últimos anos. Então, quando a gente calcula o coeficiente K, ele demonstra isso. Está havendo um aumento de produção muito grande, enquanto que as taxas de desmatamento elas estão caindo. Recentemente houve, vamos dizer, um pequeno aumento, mas assim, historicamente, se você comparar as últimas décadas, você vê que houve uma grande redução de desmatamento, enquanto houve um grande aumento de produção, e isso é chamado de desacoplamento. Eu queria perguntar sobre o AIE. Né? Quando você tem um poço com muitos poucos cavalos infectados, como que a transmissão de agulhas age para mudar esse número? Ela aumenta e continua estabilizando em cerca de 40%, ou ela não tem baixa? A proporção, né, de animais infectados, ela só é baixa quando você retira a agulha do sistema. Então, eu esqueci de comentar, acabou passando, quando a gente tem só a mutuca, né, no sistema, lembra que lá embaixo dá alguma prevalência em torno de 8%? Como é que a gente sabe que isso é correto, né? Do ponto de vista do que tem sido observado, né? Que é um processo de validação. Existiam animais separados lá na unidade experimental, na fazenda experimental da Embrapa, no Pantanal, em que esses animais são aqueles animais chucros, né? Eles estão lá soltos no campo, né? Então, portanto, o peão não monta nele, não coloca a sela, não coloca como chama? Agora eu sempre esqueço a reira. Freio. Não coloca o freio, não usa a espora da bota para bater no animal, ele não recebe nenhuma vacina, então ele está lá só no campo solto, né, sofrendo a influência da mutuca. Dentre esses animais, a Embrapa verificou que a prevalência da doença fica em torno de 5%, né, que foi exatamente o que o modelo mostrou. Então, assim, sempre que eu tiver a agulha no sistema, a prevalência vai ser alta. Não tem como abaixar. Por todas as simulações, análise de sensibilidade que a gente viu no parâmetro, ele é o grande ponto. E aí, até eu vou aproveitar para falar algo super interessante, que muito provavelmente vocês não conhecem, mas o professor Rian Yang, ele tem um trabalho fantástico sobre isso, e aliás, ele nos auxiliou também na montagem desse problema. Quando a AIDS surgiu, eu não sei se vocês já leram algo a respeito, mas a Prefeitura de Santos, na época em que a AIDS era o terror, né? Isso no final da década, primeira metade da década de 90, de 1990, a prevalência da AIDS na cidade de Santos era uma coisa horrorosa, né? Por causa na verdade ainda não se sabia, né? No início achava-se só que era uma doença transmitida entre os homossexuais, depois relacionada à promiscuidade, né? Então você tinha lá a zona portuária, né? E a prevalência na cidade, né? Principalmente entre os marinheiros, que chegava era extremamente alta. O professor Rian naquela época era da USP e ele fez um modelo matemático para avaliar a dinâmica de infecção da AIDS. E ele fez um trabalho que a gente chama de análise de sensibilidade. E ele percebeu, por meio da matemática, que a forma de controlar a doença, a forma mais rápida de controlar a doença, seria por meio de um parâmetro, que era a agulha. Porque era a área da zona do Porto também era uma área, né, hoje em dia está muito diferente isso, eu sou de Santos, era uma área também com alta taxa de pessoas, né, que compartilhavam agulhas relacionadas à droga, né. E naquela época, pasmem, aí o que a Prefeitura de Santos fez, né? Ela aceitou esse trabalho da USP e resolveu distribuir seringas descartáveis para toda aquela área ali. Algo que, por incrível que pareça, foi extremamente questionado pela própria igreja, né? Que achava que isso poderia incentivar, né? E aí, em alguns anos, eu não me lembro exatamente quantos, foi
foi percebido, né? Foi percebido, não, foi constatado, os números constataram que realmente a prevalência da AIDS na cidade foi diminuindo. Isso é algo fantástico, porque foi obtido através de um modelo matemático de um professor que vocês têm aqui com vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Peraí. O cameraman tem uma pergunta. Não, está funcionando. Eu gostaria de saber, na relação da pecuária com o aquecimento do efeito estufa, das efeitos estufa, se foi levado em consideração que quando as pessoas elas diminuem o consumo de carne, elas acabam aumentando o consumo de vegetais e de legumes e coisas do tipo, que também são responsáveis por combater o efeito estufa. Então, foi considerado o efeito de substituição, sim. Assim, a gente sempre imagina que assim, você comer mais vegetais, eles têm uma pegada de carbono mais baixa. Isso nem sempre é verdade. Por exemplo, a alface, ele tem uma pegada de carbono mais elevada do que bacon, por exemplo. É muito elevada a pegada de carbono de alface. Por quê? Porque você, não sei se vocês já viram um plantio de alface, mas você pega e revolve a terra com enxada rotativa, você pulveriza a terra. Você tem um ataque de micro-organismos, né? Muito oxigênio disponível, ataque de micro-organismos sobre o solo, e isso degrada a matéria orgânica, gera emissão de gás de efeito estufa. Você precisa de muita água, você precisa de muita energia para essa água. Você transporta muita água, e nesse transporte, obviamente, você usa óleo, né, diesel, etc. Você leva essa alface, né, para os entrepostos. Uma grande proporção desse alface é perdido, já é perdido no campo, depois no entreposto. Depois você põe na gaveta do seu refrigerador, e grande parte desse alface se perde também aí no armazenamento. Esse alface vai para o lixão. Quando ele vai para o aterro sanitário, ele fica em condições anaeróbicas. Quando ele fica em condições anaeróbicas, ele produz metano. E então as emissões de gás de efeito estufa de alface são muito elevadas. Então nem sempre é verdade que uma dieta vegetariana ela reduz as emissões de gás de efeito estufa. Tubérculos normalmente eles reduzem as emissões de gás de efeito estufa, mas não é generalizada essa questão. No nosso artigo nós substituímos porque é mais assim, vamos dizer, intuitivo, né? Que é carne de frango, que é uma carne teoricamente com uma emissão de gás de efeito estufa bem mais baixa do que a carne bovina, mas olhando do ponto de vista sistêmico, a carne bovina pode ter emissões mais baixas, inclusive, do que da carne de frango, considerando esse aspecto da dinâmica de carbono no solo. Mas eu não estou falando para ninguém deixar de ser vegetariano ou reduzir o consumo de carne. O que eu estou falando é que, em termos de aquecimento global, não deve ser, pelo menos, a sua motivação para deixar de comer carne. Mais alguma pergunta? Eu queria saber quanto um bovino assim produz de gás, que seria metano, em relação a outros emissores. Por exemplo, indústria, carros, etc. Qual que é a relevância assim, dos bovinos e até da alimentação em geral, perto de todo o cenário de emissão de gases? Sua pergunta não é muito fácil, é uma pergunta muito boa, mas ela não é muito simples.
Hoje se estima que no mundo mais ou menos 18% das emissões de gases de efeito estufa elas estejam associadas à agricultura. Isso varia um pouquinho. É o seguinte, quando você vai avaliar esse efeito, você tem diferentes gases, tá? Esses diferentes gases, eles têm diferentes meias-vida na atmosfera. E tem diferentes forçantes radiativas, quer dizer, você pode ter um gás que tem uma forçante radiativa alta e que ele se mantém bastante tempo na atmosfera, ou vice-versa, né? Uma forçante radiativa baixa e se mantém bastante tempo na atmosfera. Para a gente conseguir fazer essa contabilidade, a gente usa um fator que ele chama potencial de aquecimento global, que é a integral da forçante radiativa do gás ao longo do tempo. Só que o problema é o seguinte, por quanto tempo, tá certo? Eu faço essa integral. Se convencionou que seria 100 anos, tá? Isso é uma convenção arbitrária. Tá? Bom, se a gente usar 100 anos, o potencial de aquecimento global do metano, ele é periodicamente reavaliado, porque tem a questão de mistura de gases da atmosfera, e isso, conhecimento sobre as outras relações, por exemplo, do metano com o ozônio da atmosfera, etc., tem alterado esses valores, mas é ao redor de 28 hoje, a estimativa. Tá? Então, esses valores aí, por exemplo, você queima de combustível fóssil é CO2, tá certo? O CO2 equivalente do metano é 28. Um bovino, assim, isso daí depende de dieta, depende de uma série de coisas, mas vamos colocar assim, uma ordem de grandeza. Emite mais ou menos 55 quilos de metano por cabeça por ano. Tá? Essa média entre animais de mamando a caducando, que a gente chama, de todas as idades. Isso dá mais ou menos, aí vamos por 28, vocês que são bons de conta. Não sei se matemáticos sempre é bom de conta, né? Vocês são bons com símbolos, né? Mas mais ou menos uns 1.500 quilos aí de 1,5 tonelada de CO2 equivalente. Tá? Isso é mais ou menos equivalente a você rodar com um carro, e aí vai depender do carro também, se está bem regulado ou não, mas dá para você rodar bem um carro praticamente um ano. Tá? Então, muitas vezes a emissão de metano entérico, tá, dos bovinos, ele equivale à emissão de um carro. Só que o problema é o seguinte, eu estou falando, e esse que é o problema da análise. Eu estou fazendo uma análise para você que é compartimentalizada. Eu não estou vendo o sistema de produção. Sério, eu estou falando assim, um bovino emite isso, numa determinada condição. E daí eu pego e multiplico pelo planeta inteiro. Tá? E isso não está correto fazer. Mas só para você ter dimensão, é uma emissão bastante importante. Tá? A gente sempre pensa nos carros muito por causa que a emissão ela acontece muito localizada. Então você fala assim, carro emite bastante, porque assim, ele é um problema na cidade, né? Você tem um monte de carro andando. Mas assim, se olhar do ponto de vista do planeta, você tem muitas outras queimas de combustível fóssil que são mais importantes do que andar de carro. Então, vamos agradecer a Sônia e o Luiz, por favor.